Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joilma aqui do canal Joy na Prática. Se você já me conhece lá do meu outro canal Joy Cozinha Prática, você já sabe que eu disse que nós íamos fazer esse canal novo aqui para a gente conversar sobre vários assuntos do meu dia a dia além da cozinha, né, gente? Eu gosto de vários outros temas, vários outros assuntos, aplico várias coisas no meu dia a dia e queria compartilhar com vocês. Então, como ficava um pouco fora do tema lá do canal e o pessoal começou a perguntar muito, eu resolvi trazer para cá. E hoje, o tema de hoje, gente, é uma ferramenta que foi muito importante para mim. Ainda é, tá certo? Que eu utilizo diariamente já há uns 3 anos ou mais. E, enfim, é maravilhoso e a gente vai conversar um pouquinho sobre ela aqui hoje, que é a meditação. Isso mesmo. Ah, Joia, meditação. Tem gente que acha que meditação é só uma coisa de zen, uma coisa de religião lá do pessoal budista. Gente, não tem nada a ver, tá? A meditação é uma ferramenta que vai fazer com que você volte para si e deixe para fora, consiga observar aquelas vozes, aquelas coisas que estão atrapalhando no seu dia a dia e que não fazem parte de você. Isso mesmo. Eu vou falar um pouquinho aqui sobre a minha experiência. Eu comecei a meditar lá em final de 2016, lá para meados de 2017, em um momento que estava muito conturbado na minha vida, estava com muitos problemas e eu vinha assim em uma crescente de tristeza, de angústia, de ansiedade muito grande, então a coisa estava bem tensa. E aí eu conheci a meditação através de alguns canais aqui no YouTube, na época de Ariana Schlesser, não sei se vocês conhecem, de Flávia Melissa, e eu fui começando a entender o que significava meditar, como meditar, algumas técnicas para meditação. E no início, gente, eu comecei a meditar e era muito difícil. Se você nunca meditou, ou se você meditou, comenta aqui para mim para saber se você já medita, se você já faz essa prática, ou se você ainda não fez. Mas se você não fez, quando você começar a fazer, você vai ver que é assim, quase uma tortura. Né? A gente acha, é muito fácil sentar ali, respirar tal, mas não é só a questão de respirar, é a questão de realmente se livrar desses pensamentos que estão o tempo todo na nossa cabeça, dessas vozes que estão o tempo todo na nossa cabeça. E várias outras técnicas, né? Como a gente faz como orações, rezas, leituras, que às vezes o pessoal diz assim, eu estou fazendo isso para me acalmar. São ótimas, são excelentes técnicas, cada pessoa reage de uma forma, mas para mim funcionou a meditação porque na meditação eu não me deixo vagar. Entende? E no início da meditação é justamente isso. Você está aqui tentando respirar e vários pensamentos vêm na sua cabeça. Você começa a lembrar de coisas que você tem que fazer, de coisas que você fez, de coisas que você acha que vai acontecer. E as vozes estão sempre na sua cabeça. E vozes essas que você só percebe que não são suas de fato quando você para fazer a meditação, a técnica da consciência plena, do respirar, inspirar e expirar. E só se concentrar nisso. Basicamente, a meditação é isso. Inspira, respira. E aí você não pensar mais em nada. Você conseguir, de fato, ficar nesse vazio. Que você depois percebe que este vazio é o todo, é o cheio, é onde você vai se sentir mais aconchegada. E aí foi começando a fazer essas práticas de meditação, que tem várias técnicas, tá? Para quem está iniciando. A gente vai conversar sobre isso depois. Foi que eu consegui observar alguns pontos de calma no meu dia a dia. Então, às vezes, enquanto eu estava conversando com outras pessoas, ou então em algum lugar de muita aglomeração, que eu começava a gerar aquela ansiedade, aquela agonia de que eu quero sair daqui, eu começava. Inspira, expira. Às vezes no meio de todo mundo, só que eu não fazia tão forte, né, pessoal? Então eu fazia. Tô aqui, tô presente. É isso. E esse estado de presença vai levando a vários benefícios que a gente não tem noção enquanto a gente não pratica. Hoje a meditação já é muito estudada na ciência, quem quiser aí pesquisar, tem vários estudos, tá? De comprovação de várias coisas, entre elas e as que eu percebi na minha vida, diminuição do estresse, diminuição da ansiedade, diminuição de dor crônica, diminuição de alergias, aumento da imunidade,
aumento da criatividade, aumento do estado de concentração. Então, algumas coisas dessas, né, alguns dos motivos que me levaram a continuar meditando foi isso. Primeiro, perceber que era muito difícil para mim meditar 5 minutos que fosse. Essa foi assim um choque para mim, um choque de realidade quando eu comecei a meditar, porque antes eu achava que era muito fácil, só era sentar e respirar e acabou. E aí quando eu fui percebendo que toda vida que eu sentava para respirar me dava aquela agonia, aquela angústia, a vontade de me levantar e fazer logo outra coisa, eu digo, opa, alguma coisa não está certo. Por que eu não consigo me concentrar? E aí eu comecei a observar alguns fenômenos, tipo, às vezes eu estava assistindo uma aula e daqui a pouco eu tinha que voltar, porque o professor entrava em um assunto e eu já não tinha acompanhado. Então, online, né? Então eu tinha que voltar. Eu voltava a aula e assistia de novo. Ou então eu estava lendo um livro, terminava a página, quando eu ia mudar, eu voltava e dizia o que foi que eu entendi. E eu percebi que eu estava vivendo em um certo piloto automático. Tipo, eu terminava de ler a página e daqui a pouco eu não sabia mais o que eu tinha lido, eu tinha que voltar para ler de novo. E às vezes eu chegava no meio da página, eu tinha que voltar. Eu estava assim num nível de ansiedade tão grande que às vezes eu saía de casa, fechava a porta de casa, chegava no carro e pensava, eu tranquei a porta de casa? E aí eu voltava para verificar. E aí eu voltava para o carro. Quando eu chegava no carro eu dizia, mas eu tenho certeza que eu tranquei a porta de casa. E às vezes eu tinha que voltar 2 vezes para poder conferir se eu tinha trancado a porta de casa. Tamanho era meu esquecimento. Às vezes eu dizia assim, tem um número, fulano, quanto é isso aqui? Aí a pessoa dizia, sei lá, R$ 22. O cliente chegava para me perguntar, eu já não sabia mais quanto era. Eu estava assim, num nível de estresse tamanho, que minha memória já estava assim, péssima. E quando eu comecei a meditar, eu fui percebendo que, primeiro, essa agonia. Então, por que essa agonia? Porque tudo ao meu redor estava poluindo a minha cabeça. E aí, quando eu comecei a meditar, eu comecei a me concentrar, essas coisas começaram a clarear, tá? Outra coisa, os níveis de estresse e de ansiedade reduziram demais. Antes eu ficava assim muito ansiosa com tudo no mundo e eu comecei a perceber que muitas daquelas vozes que ficavam na minha cabeça não eram minhas, sabe? Então a sensação que eu tinha quando eu comecei a meditar é que o mundo estava desabando, o tamanho, a intensidade que eu estava vivendo de ansiedade. Então eu ficava o tempo todo preocupada, eu tinha muita insônia, eu acordava 2, 3 horas da manhã e daí não conseguia mais dormir, preocupada, porque o que tem que acontecer, o que tenho que fazer, o que foi que eu não fiz, e por que eu não fiz, e por que eu tenho que fazer amanhã, e se isso não der certo, e se aquilo não der. Vozes, né? Aquelas vozes que estão o tempo todo na cabeça da gente. E na época eu achava que isso era uma coisa muito bacana, porque eu não parava de pensar. Mas não, gente, isso não nos traz produtividade. Pensar demais, estar o tempo todo focado no que você deixou de fazer, ou no que você fez, ou no que você tem que fazer, não lhe dá produtividade. Produtividade dá você viver o agora. Agora, nesse momento, o que é que eu posso fazer? Neste momento, eu posso gravar um vídeo para conversar com vocês. Então, eu estou aqui plenamente falando sobre isso. Fosse em outros tempos, eu parava uma conversa e daqui a pouco eu não sabia mais o que é que eu estava falando. Então, até essa linha de raciocínio com a meditação melhorou muito. Então, a gente volta à questão da concentração, da ansiedade, de tudo isso. A gente começa a limpar os nossos pensamentos. E você vai ver que quanto mais tempo você for fazendo isso, não adianta fazer uma vez e depois esquecer e não fazer mais, tá, gente? Tem que sempre estar fazendo. Você vai percebendo a melhora contínua no seu estado de presença, no seu estar aqui, no seu não se angustiar. Então a questão de insônia para mim acabou, graças a Deus. Hoje eu deito e durmo a noite inteira, dificilmente eu acordo de madrugada. Outra coisa também é a questão dos estudos. Hoje eu leio uma coisa uma vez, já entendo, não preciso ficar voltando para repetir aquilo. Se eu estou em um local conversando com uma pessoa, eu estou conversando com aquela pessoa, né? Se eu estou trabalhando, eu estou trabalhando. Então hoje, meu dia, eu produzo muito mais, eu faço muito mais coisas. Outra coisa muito importante assim para mim, e eu estou falando aqui só da minha experiência, tá? Se vocês forem estudar sobre meditação, se vocês quiserem conversar sobre isso, a gente vai ter muito papo para falar sobre meditação. Mas uma das coisas que eu percebi muito em mim foi a questão do aumento da imunidade, tá? Juntamente com o jejum intermitente. Só que o jejum intermitente eu só vim conhecer bem depois, tem apenas 2 anos que eu fiz jejum. Mas logo a questão fundamental para mim da meditação foi justamente essa questão da imunidade. Eu tinha uma alergia terrível. Quem me conhece de muito tempo sabe. Eu vivia com remédio, vivia com aqueles negocinho de colocar no nariz, porque eu vivia
o tempo todo com rinite alérgica e tomando remédio para isso e tudo mais. E depois da meditação, isso simplesmente acalmou. Acalmou assim, parou mesmo. Hoje em dia, para eu ter uma alergia, um nariz escorrendo, é uma coisa assim raríssima quando eu estou estressada, quando está acontecendo alguma coisa na minha vida. E isso, quando eu estou muito triste, enfim. E isso tem uma explicação, né? É outra matéria chamada Metafísica da Saúde, e que explica que todas as nossas doenças, pelo menos a maioria delas, né, as que não são hereditárias, elas têm um cunho psicológico. Então, se você está muito estressada, se você está muito ansiosa, se você está muito depressiva, vai desencadear problemas no seu corpo. E eu não observava isso. E depois da meditação, foi que eu vim observar que depois de determinado tempo que eu estava meditando todos os dias, que eu já estava mais calma, parou. Simplesmente parou e não voltou mais. Então, às vezes, até hoje em dia, quando eu tenho uma gripezinha que baixa a minha vibração, sabe? E que eu começo logo a perceber pelo nariz, ou por alguma gripe, eu já paro, opa, o que é que está acontecendo aqui? Por que é que eu tô assim? O que é que eu posso fazer para melhorar? Será que foi um nível de estresse? Será que eu me, né? Enfim, balancei aí por alguma coisa, não estou prestando atenção, não estou em mim, não estou vivendo o presente. E aí eu volto, faço minhas meditações, observando aquilo e tudo isso vai passando, tá? Então, gente, esses são alguns dos motivos pelos quais eu indico muito o pessoal meditar. Tem algumas técnicas, sim, de meditação, mantras, respirações, contagem de números. A gente pode conversar sobre essas técnicas depois, podemos fazer isso aqui juntos. Mas hoje eu queria só trazer para vocês algumas informações básicas sobre o que é a meditação e por que fazer a meditação e como isso foi importante na minha vida, tá? Nós vamos conversar um pouquinho mais sobre jejum intermitente, minimalismo, meditação, oração, leitura da Bíblia. A gente pode conversar sobre tudo isso aqui no canal. O canal é justamente para a gente bater esse papo gostoso, ter essa conversa aqui e saber o que vocês querem saber. Se você já medita, já sentiu algum desses benefícios da meditação, comenta aqui embaixo que eu vou ficar muito contente em saber. Se você não medita e acha que isso é uma bobagem, comenta aqui embaixo também que eu vou querer saber, tá certo? Se você não medita, mas ficou com vontade de meditar, comenta aqui, Joy, tenho vontade, quero saber mais sobre isso, que eu também vou ficar muito contente. A interação com vocês é a coisa mais importante aqui e é o que eu quero fazer aqui nesse canal, tá? Conversar com vocês, conhecer vocês e trazer informações que para mim são importantes e que eu acho que vai ajudar vocês também. Então, pessoal, hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero o comentário de vocês aqui embaixo. Espero o like. Se vocês gostaram, lembre-se de se inscrever e clicar no sininho para receber todos os vídeos novos. Combinado? Então, por hoje é isso. Tchau, tchau e até a próxima.